Pronto, gravando já. Bem, então podemos começar, não é? Antes de passar a palavra para o Sérgio, que vai fazer a apresentação da palestrante, eu quero dizer que nós estamos agora, então, reiniciando a nova fase de seminários, né, de colóquios. Nós paramos no final de agosto, estamos recomeçando agora, e já tem algumas pessoas relacionadas para falarem nas próximas semanas. Mas eu quero aproveitar e repetir o convite aí para os colegas do departamento fazerem sugestões de novos nomes aí, se tiverem interesse em trazer palestrantes. Bom, então eu já agradeci a Ângela, agradeço mais uma vez por ela ter aceito o convite e passo então a palavra para o Sérgio Rezende, que vai fazer a apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ângela Burlamac Krautal, que recebeu esse convite há 10 dias, o convite para abrir a nova série de colóquios do departamento e aceitou prontamente. Ela também ficou surpresa com um tempo muito curto, mas ela é uma especialista no que vai falar, então aceitou e nós estamos muito satisfeitos, Ângela, de você estar conosco. A professora Ângela fez o bacharelado, o mestrado e o doutorado, e também um pós-doutorado no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, onde trabalhou com a professora Sônia Frota Pessoa, uma teórica de sólidos com grande experiência, e já há alguns anos ela é professora titular da Universidade Federal do Pará, e faz parte do grupo que criou a pós-graduação no Pará, que é uma universidade importante, tem um Instituto de Física há muitos anos, mas a pós-graduação é relativamente recente. E a professora Ângela é uma das grandes especialistas do Brasil no cálculo de estrutura eletrônica, de propriedades a partir de primeiros princípios, usando ferramentas muito poderosas e muito modernas para fazer cálculo de diversas propriedades materiais. Então, hoje ela vai nos falar exatamente nisso, né, ela vai dar uma introdução de propriedades de sólidos calculados por primeiro princípio e vai fazer algumas aplicações. Ângela, muito obrigado mais uma vez, é uma grande satisfação ter você conosco aqui hoje. Eu que agradeço o convite, realmente fiquei bem satisfeita. Nunca estive na Federal de Pernambuco, e a primeira vez é de forma virtual, mas muito obrigada ao convite, professor Sérgio, professor Cid, professor Machado. Então, eu fui convidada para falar desse assunto, mas eu gostaria antes disso, de 2 minutos para fazer uma pequena propaganda. Eu sou atualmente, desde que foi criado, coordenadora desse laboratório de nanociência e nanotecnologia da Amazônia, o Lab Nano Amazon, em que ele foi criado devido a esse incentivo do Cisnano, que eu imagino que o professor Sérgio deva ter participado dessa ação, né? Apesar de eu ser teórica, esse laboratório é um laboratório experimental, né? Na época em que ainda funcionava o Cisnano, nós éramos o único laboratório associado da região norte, há vários aqui na região sudeste e sul, um no Ceará, e a gente continua atuando. Aqui é a foto da vista daqui da universidade. Então, esse laboratório, ele é sediado no prédio da física, mas a parte do tempo dele, nós fazemos também medidas externas, né, tanto de empresas quanto de outros centros de ciência e tecnologia daqui da região, né. Imagino, não sei se o professor Anderson Gomes está aí, é uma realidade completamente diferente de quando ele veio aqui no Pará, até avaliar essa pós-graduação, e ele disse que realmente precisava crescer a parte experimental. E quando teve essa oportunidade, apesar de eu ser teórica, eu resolvi coordenar, não trabalho em nenhuma dessas pesquisas, mas coordeno. Então, há alguns equipamentos de grande porte, como esse Raman, temos esse difratômetro de raio-x, e a parte de espectroscopia
com MEV, MEV-FEG e assim por diante. Infelizmente, algumas patentes de pesquisadores que utilizam esse nosso espaço tem aparecido ultimamente. Mas não é do que eu fui convidada para falar, então vamos voltar para o tema que eu fui convidada, que são essas propriedades de sólidos usando cálculos de primeiros princípios, né? Agradecer aos meus colaboradores, eu tenho ex-alunos que felizmente estão em universidades do Brasil, ex-alunos também, o Ramon está na Suécia, tenho esse grupo de colaboradores da Universidade de Uppsala, que eu visito com alguma frequência, o professor Roberto Bechara Muniz, da UF, a Helena Petrilli, a Pamela, eu sou co-orientadora dela de doutorado, e mais recentemente eu tenho uma colaboração bem interessante com os experimentais, o Júlio César e o Giovanni, que é pós-doc lá no LNS, no Sirius. Apesar que eu não vou mostrar alguns resultados que a gente tem feito com eles bem interessantes. Então, eu dividi o meu seminário a motivação de usar esses cálculos de primeiros princípios para estudar nanoestruturas. Vou falar sobre a base do método da teoria do funcional da densidade. Apesar dessa metodologia ser aplicada para o cálculo de diferentes propriedades, tanto eletrônicas, ópticas, mecânicas e assim por diante, estruturais, eu vou me deter a falar sobre o uso dessa ferramenta em propriedades magnéticas e algumas explicações de cálculos de estudos que a gente tem feito mais recentemente, tá? Aqui, deixa eu só ver se eu consigo. Era um filminho, não sei se eu estou conseguindo, deixa eu trocar aqui, só um minuto. É um filminho de um STM, tem no site do IBM. Uma pena que não está saindo filminho, mas a gente pode ir para frente. Você tem que trocar. Não consegui agora. Deixa eu ver se está. E em que eles, usando o STM, aqui é uma superfície de um material metálico, e cada amostra dessa, cada ponto são átomos, tá? Então, isso foi feito com vários frames e assim por diante, e o nome que eles deram para esse filme seria O Garoto Brincando com a Sua Bola. E eles mostram, vai aparecer aqui, é muito interessante. Então, o que me interessa aqui, se você olhar essa superfície, essas ondulações, nada mais é do que um mar de elétrons nessa superfície metálica. E a origem do trabalho do que me interessa é como esses átomos interagem, qual é a origem microscópica da interação entre eles, e assim por diante, se a gente consegue modelar e estudar esse tipo de sistema. Tá? Então, a gente pode dizer, em maneiras gerais, para os alunos, que nada mais é o que a gente está fazendo, é uma brincadeira de Lego. Você vai juntando os vários átomos, ver quais são as interações entre eles, qual é a relação daquele mar de elétrons que permite em que esse tenha informação sobre aquele elétron que está mais distante, analisar as propriedades e assim por diante, tá? De forma mais localizada, há vários estudos experimentais na literatura muito interessantes, tratando nanoestruturas em superfícies metálicas, com esses a propostas de portas lógicas, e mais recentemente, e também essas outras nanoestruturas que a gente chama de exótica, como espirais de spin, e os esquímios, que eu vou explicar mais para frente de forma resumida do que é isso, tá? Então, a pergunta é, como que teoricamente, eu vou estudar esses sistemas? Vou querer explicar o que é que aqueles elétrons e os núcleos estão fazendo naquele material. De mecânica quântica, a gente sabe que para isso, se você quer essa resposta, você tem que resolver a equação de Schrödinger. Essa primeira aqui, com ou seja, qual é a interação entre os núcleos, elétrons com os núcleos e assim por diante. Você pode limitar só o estudo dos elétrons, se você considerar que os núcleos estão praticamente parados com relação à velocidade dos elétrons, que é bem mais rápida, né? Então, se você quiser determinar qual é a estrutura eletrônica do material, você deveria, para aquele material, resolver essa equação de Schrödinger. Mas se os efeitos relativísticos não forem importantes.
Mas se os efeitos relativísticos forem importantes, você deve resolver a equação de Dirac. No entanto, esse problema de muitos corpos é muito difícil de resolver, e raros são os casos que a gente tem uma solução analítica e assim por diante. A primeira aproximação para responder essas perguntas seria a aproximação de Hartree-Fock, que a maioria vê nos cursos básicos de física do estado sólido, lá em livros básicos, em que a aproximação aqui colocada é que você trata o elétron como se estivesse num potencial médio, né? Num potencial efetivo médio, né? Então, você reduz o problema a esse, onde você vai ter, agora o meu hamiltoniano vai ser desse tipo, onde eu tenho a velocidade do elétron, o potencial externo seria dessa interação elétron-núcleo. Esse potencial repulsível seria a interação elétron-elétron, que é chamada de potencial de Hartree, e essa interação de exchange aqui, que ela determina que a energia vai ser mínima, devido ao princípio de exclusão de Pauli, se todos os spins de sítios diferentes estiverem com a mesma direção. Esse tipo de teoria é importante para você, por exemplo, determinar qual é o magnetismo atômico, né? Então, se você olha a tabela periódica, se você for estudar átomos isolados, você vai ver que a grande maioria aqui dos metais de transição e também aqui embaixo da tabela periódica, os átomos isolados são magnéticos, né? E aquele potencial de exchange, ele determina essa primeira regra de Hund, em que vai determinar como que devem ser preenchidos esses níveis eletrônicos e mostrar que, por exemplo, aqui todos os metais de transição 3D têm um momento atômico, tá? No entanto, quando a gente vai para materiais reais, ou materiais bulk, né, não o atômico, você tem aqui uma tabela periódica de quais desses materiais, não considerando ligas puros, né, como bulk, vão ser magnéticos. E a gente sabe que somente o ferro, cobalto e níquel, por exemplo, são ferromagnéticos, o gadolínio, dependendo da temperatura, cromo e manganês antiferromagnéticos, e os outros aqui em amarelo, todos paramagnéticos, os em branco, todos diamagnéticos. E uma das perguntas que a gente usa com o cálculo de essa metodologia que eu vou mostrar agora é tentar entender o magnetismo tanto de materiais macroscópicos, mas eu vou me deter mais aqui a materiais nanomateriais, né? Qual é a base dessa teoria? A base dessa teoria é tentar, principalmente, você vai trocar em que a quantidade-chave, quando eu lido com a equação de Schrödinger, é a função de onda. E aqui, as quantidades básicas, fundamentais, chaves aqui, vai ser a densidade eletrônica e a densidade de magnetização, se eu estiver interessada em estudar a magnetização do sistema. Dessa forma, eu vou transformar aquele problema de muitos corpos, né, da equação de Schrödinger, num problema de um elétron único embebido num potencial efetivo, tá? Mas essa teoria foi feita por Kohn, que recebeu o prêmio Nobel por essa teoria em 98, e chama teoria do funcional da densidade, porque agora eu vou determinar que a energia e todos os potenciais são funções da densidade eletrônica, funcional da densidade. Mas há um ponto aqui que a gente deve levar em conta. Então, essa equação agora que eu falei que seria a equação tipo equação de Schrödinger, mas aqui com esse potencial efetivo, ela determina que no estado fundamental, eu resolvendo esse problema para esse potencial efetivo, mas usando uma densidade eletrônica de partícula única, aquela que está no potencial efetivo, no estado fundamental, essa densidade eletrônica de partícula única, ela é igual à densidade eletrônica do estado fundamental se eu estivesse levando em conta todas as interações. É isso que ela está dizendo. Então,
essa teoria é amplamente utilizada, tem esse artigo da Science que saiu há alguns anos mostrando a eficiência dela, como que ela, os resultados, se você compara com o experimental, e qual é a solidez dessa teoria. Mas aí, voltando às questões fundamentais dessa teoria, para você, como que você vai determinar qual é o potencial efetivo de tal forma que essa densidade eletrônica de partícula única, que é a que é fácil eu consigo resolver, vai se tornar no estado fundamental, a densidade do estado fundamental. Então, você expandindo aqui, você vai ter a energia cinética, continua dependendo só da densidade eletrônica de partícula única, o potencial externo, que é essa interação atrativa elétron-núcleo, também dependendo, aqui esse potencial de Hartree, que é a interação repulsiva elétron-elétron, e para que esse potencial responda a essa questão que eu quero, eu introduzo um termo aqui a mais, que é o potencial de correlação em troca. E ao introduzir, eu tenho que saber quem é esse potencial, de tal forma que eu chegue realmente ao estado fundamental do sistema. Então, toda a dificuldade do meu problema agora está em determinar qual é esse potencial de correlação em troca que seja o que deve ser utilizado para que eu chegue nessa condição aqui de poder usar essa teoria, né? Então, há várias provas, não existe um potencial único para qualquer material, mas em materiais magnéticos é bem estabelecido que o potencial em que ele considera, faz uma parametrização em que essa densidade eletrônica para determinar esse potencial de correlação em troca, ele é de uma densidade localmente uniforme e usa a densidade de um gás de elétrons, tá? E é esse potencial local spin density approximation proposto por Barth e Heyden, que são suecos, né? Tem outras aproximações para esse potencial, mas eu não vou falar aqui. Agora, no caso específico do que a gente quer tratar de materiais magnéticos, a gente sabe que o elétron, os spins majoritários e minoritários que estão viajando naquele material, naquele cristal, né, eles vão experimentar potenciais efetivos diferentes, tanto que está com o spin up como do spin down, né, para materiais magnéticos. Então, na verdade, eu tenho que resolver duas equações de Constron para cada canal de spin. E notando aqui que a densidade, então, quando eu resolvo para esses dois canais de spin, a densidade de carga total vai ser a soma das densidades por canal de spin, e a magnetização vai ser a diferença dessas densidades eletrônicas, dessas ocupações, tá? Então, o primeiro passo é verificar se essa teoria, como o que ela obtém, por exemplo, um ferro magnético, o ferro, né, mais conhecido. Então, aqui eu tenho a densidade de estados, não, eletrônica em função da energia. Esse gráfico pontilhado aqui um cálculo não magnético, e esse com a linha cheia no cálculo magnético. Então, no cálculo não magnético, né, você verifica que são iguais, spin up e spin down, o momento seria zero, mas no cálculo magnético, cálculo real do ferro, você vê que a banda down tem um shift aqui. E esse exchange splitting aqui, que está relacionado ao momento magnético do material, né? Então, essa densidade de estados, se você integra a banda up, você teria ocupação up, se você integra a down até o nível de Fermi, você teria a densidade eletrônica down, e o momento magnético seria essa diferença aqui, e o valor do momento magnético compara muito bem com os valores experimentais, né? E é bem diferente do que a gente sabe que é muito diferente do átomo isolado, que tem esse momento de 4 magnetons de Bohr. Então, agora, como que eu resolvo essa equação, né, essas duas equações, no caso magnético, na prática? Na prática, o que é que você faz? Análogo que a gente faz lá nos cálculos de física matemática, você quer resolver uma equação diferencial, você pega uma base que você conhece, de funções de base que você conhece, e faz uma combinação linear daquelas bases. E os métodos
mais reconhecidos da literatura, é isso que faz, uma combinação linear de uma função de base que você conheça. Então, esses nomes que tem na literatura, DFT, LMTO, LAPW, assim, por diante, a diferença entre eles é qual a base em que eu estou expandindo essa função de onda, tá? Então, inicialmente foi usado, historicamente, um dos primeiros métodos foi esse, que seria uma combinação de orbitais atômicos. Então, você sabe os orbitais atômicos, você faz e você trunca aquela expansão quando você acha que é suficiente para descrever aquele sistema, ou faz testes, incluindo mais termos dessa expansão. Aí você devolve essa função aqui para a equação tipo Schrödinger ou de Conchamp e vai calcular esses coeficientes, tá? E como você faz? Resolvendo a equação secular, né? Agora, obviamente, todos esses cálculos são cálculos computacionais, né? E precisa de computação de alto desempenho. Então, você tendo isso, você consegue calcular a densidade de carga, a magnetização, a densidade de magnetização e assim por diante. Aqui um exemplo de outro exemplo clássico, você tiver uma liga ferro-cobalto, os pontos são os resultados experimentais e as linhas, resultados teóricos. Então, mostra, aqui eu estou variando a concentração de cobalto, né, nessa liga, e mostra que os resultados comparam bem para qualquer estrutura que você calcule e tenha resultados experimentais, né. Outro resultado que vem dessa teoria são a estrutura de banda, por exemplo, aqui eu botei o exemplo clássico do ferro, BCC, e uma característica que eu gostaria de pontuar, que é essa densidade de magnetização, onde aqui nos vértices desse quadrado seriam as posições dos núcleos atômicos para um corte nesse material do ferro BCC. E a gente verifica, como era esperado, que essa magnetização é bastante localizada em torno desse núcleo do ferro, né? Isso é importante por quê? Isso é importante porque, se eu quiser estudar estados excitados, eu gostaria de saber de como que eu vou representar esse sistema, por exemplo. E como é mostrado que essa densidade ela é bastante localizada, então eu posso tratar cada um desses como um átomo com um certo momento magnético. E posso estudar as interações utilizando uma Hamiltoniana de spin, como, por exemplo, a Hamiltoniana de Heisenberg, que eu estou mostrando aqui. Onde esses parâmetros aqui, esse J, né, o acoplamento, vão ser calculados por primeiros princípios, né, dos resultados que vêm. A maioria dos métodos que é possível calcular esses parâmetros são métodos baseados em funções de Green, então eles são calculados por primeiros princípios, tá? Então, essa seria uma Hamiltoniana interessante se não for necessário incluir efeitos de acoplamento, do acoplamento spin-órbita. No entanto, de vários desses materiais que eu vou mostrar hoje, de nanoestruturas magnéticas exóticas, o acoplamento spin-órbita é bastante importante. Então, eu tenho que tratar aquela equação de Conchamp lá, aquela tipo Schrödinger, incluindo esse acoplamento spin-órbita, né? O método mais preciso seria você resolver a equação de Dirac, mas é muito custoso. Então, o que a gente faz a gente trata um hamiltoniano em que aqui eu teria aquela hamiltoniana que eu mostrei, com detalhe para o cálculo escalar relativístico, e eu somo um termo que seria esse acoplamento spin-órbita L escalar S. Então, aqui é importante notar que, como esse acoplamento spin-órbita a gente pode calcular por primeiros princípios, a gente nota que vai ser, esse efeito vai ser mais importante dependendo do valor desse acoplamento. E esse acoplamento, ele é proporcional ao número atômico dos elementos daquele material. Então, elementos mais pesados vão ter número atômico, obviamente, maior, vão ter esse valor de acoplamento maior. Por exemplo, eu botei aqui exemplos do 3D, que esse valor é entre 10 e 100 MeVs, e materiais metais 5D entre 150 e 600 MeV. Então, quando eu tiver materiais 5D ou 4D, esse efeito vai ser mais importante.
Outro ponto importante é, quando eu considero uma hamiltoniana em que não tem um acoplamento spin-órbita, eu não vou ter informação da direção daqueles momentos magnéticos com os eixos cristalográficos do meu material. Mas a partir do momento em que eu incluo o acoplamento spin-órbita, eu vou ter que o spin vai estar acoplado à rede, né? A rede cristalina, e aí eu vou ter favorecimento de alguma orientação cristalográfica para o meu magnetismo. E também, quando eu vou resolver agora essa hamiltoniana em que inclui o acoplamento spin-órbita, eu também vou conseguir obter os resultados dos valores do momento orbital, não só do momento de spin. E eu também, dessa forma, se eu tiver essa hamiltoniana em que inclui o acoplamento spin-órbita, além desse termo do exchange, né, de Heisenberg aqui, eu também posso incluir termos nessa hamiltoniana de spin de ordens mais elevadas, como a anisotropia magnética, que nada mais vai dizer qual é a direção. Aqui, determinado se material, por exemplo, é ferromagnético ou antiferromagnético, essa anisotropia magnética vai dizer qual é o eixo preferencial desse estado, por exemplo, ferromagnético, se é perpendicular ao plano ou no plano. E essa outra interação aqui, que é a de Zalewski-Moria, note que ela aqui é um produto vetorial dos momentos magnéticos, né? Que é uma interação quiral. E em alguns casos também é importante eu tratar essa anisotropia de polo, mas eu não vou falar muito dela sobre aqui. Então, voltando à questão do de Zalewski-Moria, dessa interação de Zalewski-Moria, que ela é muito importante nos sistemas que eu vou mostrar aqui, desse magnetismo exótico, a gente diz que ela é quiral porque ela vai quebrar essa degenerescência, por exemplo, se eu tivesse esse magnetismo aqui em hélice. Então, se esses spins vão estar girando no sentido horário ou anti-horário, eu vou obter energias diferentes. Se eu não colocar aquele termo da de Zalewski-Moria, vão ser os valores, mas eu vou quebrar essa degenerescência, né? Ou, por exemplo, esse sistema aqui vai ter diferença se eu tiver, apesar de todos os momentos magnéticos estar com ângulos de 120 graus entre eles, mas se eles tiverem essa configuração ou essa, vão ser valores de energia, em parede de domínio, qual a direção em que esses momentos magnéticos estão girando, e no caso de spins, que eu vou explicar rapidamente o que são, como que essas direções de spin estão, se elas giram no sentido horário ou anti-horário, também é essa interação que vai determinar qual é a de menor energia. Agora eu vou mostrar um dos métodos que eu uso para esse cálculo, que ele é bastante apropriado para tratar esses sistemas com magnetismo exótico, como esquímios, espirais de spin, e vai ficar claro por que ele, em particular, é interessante para isso, diferente de alguns pacotes que existem. Esse método é legal porque ele é feito no Brasil, foi iniciado no Brasil, hoje em dia ele tem braços de colaboradores meus de lugares do mundo, pela professora Sônia Frota Pessoa, né, que trabalhava na USP na época. Ele é um método de espaço real, né? Então, quando a gente fala método de primeiros princípios, eu esqueci de dizer, o que eu quero dizer é que eu não uso nenhum parâmetro experimental para iniciar meu cálculo, tá? Então, e aqui a gente diz que é de espaço real, por que é interessante trabalhar com método de espaço real e não de espaço recíproco? Por exemplo, quando eu vou estudar no espaço recíproco, é que se faz? Você repete aquela estrutura, né? Aquele slab, o que você tiver. Então, se eu for tratar, por exemplo, nanoestruturas em cima de superfície, você talvez vá estar tendo efeitos que não são do material real. E quando você está tratando o sistema no espaço real, você não precisa dessa periodicidade, então esses efeitos aqui, espúrios, não vão aparecer, tá? Aqui, qual é aquela base em que eu expando a função de onda para resolver a equação de Conchamp, né, do DFT, que é os Muffin-Tins, em que são soluções que a gente resolve localmente, depois faz essa combinação linear. Agora, um dos pontos importantes desse método, que ele é um dos poucos métodos na literatura que pode realizar esse cálculo de primeiros princípios de
estruturas que têm um magnetismo não colinear. Então, a diferença básica aqui, quando você está num sistema que tem um magnetismo colinear, como eu mostrei lá, você tem um eixo único de quantização. Mas agora, no material não colinear, você não tem mais um único eixo de quantização. Então, o problema é bem mais complicado, né? Então, em linhas gerais, agora, a minha densidade de spin vai ser generalizada, desse tipo, e a minha equação de Conchamp vai ser da forma de Spinores. Então, é um cálculo bem mais complicado do que o de magnetismo colinear. Aqui uns detalhes do cálculo que eu acho que não cabe eu mencionar, de como ficam esses spinores, como é essa expansão, e assim por diante. E também esse método pode incluir o acoplamento spin-órbita e assim por diante, tá? E, através desse método, lembrando que eu não lembro se eu mencionei também, todos os métodos de cálculo de DFT, ele vai te dar resposta das propriedades no estado fundamental, e não em estados excitados, tá? Então, com esse método, eu posso calcular várias dessas propriedades do estado fundamental. Momento magnético, anisotropia magnética, a interação de exchange, a desalônico-moria, também o damping, que eu vou mostrar, e montar uma hamiltoniana de spin, que vai ser interessante se eu quiser estudar como estados excitados, se eu tiver essa hamiltoniana de spin possível. Então, como que eu estudo estados excitados, né? Que é o caso de esquímios, spin spiros e assim por diante. A gente utiliza uma metodologia de multiscala, que é, partindo desses parâmetros de primeiros princípios, eu vou levar esses parâmetros para um cálculo de dinâmica de spin atomística, que nada mais é do que vai resolver qual é a evolução temporal dos momentos magnéticos. Tá? E a equação que determina isso, para saber qual é a evolução temporal, ou pela aplicação de um campo magnético, ou de temperatura, ou de uma corrente, eu resolvo essa equação de Landau, Lifft e Hilbert, tá? Aqui, em geral, os grupos experimentais, eles utilizam para comparar com seus resultados experimentais, simulações micromagnéticas, e aqui eu queria mostrar que essa simulação atomística, qual vai usar, ou seja, qual é a simulação? Depende de qual é a escala de tamanho, de tempo da propriedade que você quer estudar, né? Então, se eu estiver interessada em sistemas em que eu tenho essa escala de nano aqui, eu preciso usar essa dinâmica de spin atomística, né? Coisas menores, só resultados ab initio. Mas se você estiver tratando sistemas maiores, então a simulação micromagnética também é suficiente, tá? Então, aqui dentro dessa dinâmica de spin atomística, eu vou resolver essa equação, e esse DEMP que eu mencionei lá seria relativo a quando tem aplica um campo magnético, né? Então, ele não fica pressionando indefinitivamente, porque tem esse DEMP puxando para que ele vá para a direção do campo magnético, tá? E de onde vem os valores que eu calculei do cálculo de estrutura eletrônica? Vem aqui, né? Então, esse campo está relacionado aqui, está faltando a derivada da hamiltoniana em relação ao momento magnético, e essa hamiltoniana é aquela hamiltoniana de spin que eu mostrei, em que todos os parâmetros são obtidos por resultados dos primeiros princípios, tá? Então, vamos lá ao que eu me propus falar sobre essas nanoestruturas exóticas aqui, ondas de spin e esquímios. Vários de vocês devem saber essa origem desse nome esquímios, é que esse nome foi primeiro estudado por Schirmer para tratar partículas em física de partículas, né? Mas os esquímios, no contexto de magnetismo, seriam esse redemoinho aqui de átomos, né? Onde os principais tipos são esse esquímio tipo Néel e tipo Bloch, onde
por exemplo, o átomo do centro desse círculo aqui estaria com o momento magnético perpendicular ao plano e para dentro, e esses momentos magnéticos vão modificando de direção na direção radial, até que esse aqui da borda desse círculo teria o momento perpendicular ao plano, mais para fora do plano, né? Ou esse outro tipo de esquimos, essas direções dos momentos magnéticos vão modificando de uma forma espiral. Isso é mais fácil ver se você tratar, por exemplo, cada um desses momentos magnéticos nessa esfera teriam nas direções radiais, e esse como se fossem espirais. Se você projeta isso no plano, você teria esse tipo Néel, conhecido como também porco-espinho, e o tipo Bloch seria do tipo espiral, tá? Aqui uma outra representação igual. E como a gente caracteriza matematicamente esses esquimos? Calculando a carga topológica desses esquimos através dessa equação aqui. Então, essa carga topológica, ela vai ser determinada por números inteiros, e eu digo que ele é topologicamente protegido, por exemplo, porque se eu colocar uma corrente elétrica, eu não vou destruir esses esquimos, tá? Então, aqui eu tenho que a carga topológica para o esquirmo tipo Néel vai ser -1, de Bloch também. Eu tenho também anti-esquirmos, em que essa carga topológica vai ser +1. Eu tenho os bi-esquirmions aqui, seriam 2 unidos. E teria também os esquirmiônios, que é muito pouco estudado na literatura, onde a carga topológica é 0. É como se esses momentos magnéticos, a configuração é como se fosse um toroide. Aqui vai, volta e assim por diante. Também posso ter esses tubos, posso ter também rede de esquimos e assim por diante, tá? Aqui falando sobre a carga topológica, não vou me deter. Há vários interesses em aplicações desses esquimos, eu não sou especialista nisso, mas também a gente pode fazer por simulação como esse esquimo se comporta se tiver um defeito, como que ele se comporta, que ele poderia ser usado para portas lógicas, se eu tiver defeitos aqui nessas superfícies e assim por diante. Historicamente, esses esquirmos magnéticos, eles foram primeiramente observados em materiais bulk, mas atualmente eles são mais estudados em multicamadas ou em filmes finos, tá? Que é o que eu vou falar hoje. Então, eu vou primeiro apresentar alguns resultados. Então, usando essa metodologia, todos os cálculos vêm de DFT dos parâmetros, eu vou para o cálculo de dinâmica de spin e vou obter essas propriedades, algumas propriedades de interesse, tá? O primeiro sistema que eu vou mostrar que são essas bicamadas de paládio-ferro ou de paládio-cobalto sobre a superfície de irídio nessa direção. Então, uma questão importante aqui, quando a gente trata de esquirmios, na literatura há um interesse para propostas de aplicação em que o esquirmo não seja muito grande, que seja estável à temperatura ambiente, senão é difícil de usá-lo para aplicação, né? Então, em geral, o que é que acontece? O que se obtém quando os esquirmos são muito pequenos, eles só são... quando eles são muito pequenos, eles só são estáveis a temperaturas muito baixas. E quando eles são estáveis à temperatura ambiente, aqui, 300 kelvins, eles são muito grandes. Né? Aqui está mostrando 2.000 nanômetros, né? Então, a ideia também desses cálculos teóricos é tentar entender qual é a origem dele, quais são as interações fundamentais para poder determinar quais sistemas podem ter essa ou essa característica, tá? Esse sistema paládio-ferro-irídio, ele é bem estudado experimentalmente, e foi mostrado que há formação de esquimos, mas somente a temperaturas baixas, tá? E com aplicação. Já no caso do paládio-cobalto, não há estudo sobre os esquimos, mas é possível você crescer essas bicamadas de paládio-cobalto sobre o irídio, por isso o interesse de estudar. Então foi o que nós fomos estudar, esse sistema em que é mostrado que tem esquimos e o paládio-cobalto. Aqui, cálculo de densidade de estados é muito próximo dos dois, já que o ferro, a valência dele é 8, o cobalto 9, então há só um shift aqui no cobalto, porque precisa de um elétron a mais. Aqui, quais são essas interações que eu preciso, né? As interações de exchange,
em que a gente verifica, aqui em vermelho são para o ferro, em azul para o cobalto, aqui em função da distância dos vizinhos, né, desses I e J que eu estou calculando. Então, a interação de exchange para o ferro é muito maior do que a do cobalto, mas o ferro também tem, para distâncias maiores, esses valores negativos dessa interação, o cobalto não, é sempre positivo. E também aqui a interação intralayer, né, e eu estava comparando aqui com bulk para mostrar a diferença, mas não é o caso. A outra interação de interesse, como eu mostrei, já se você quer estudar um sistema quiral, outra interação importante é a de Zalewski-Moria, em que a gente mostra que os valores do módulo dessa interação é muito próximo entre esses dois sistemas, tá? Mas a direção, já que é um vetor, né, a direção dessa interação nos dois sistemas é muito diferente. No caso do ferro, a componente maior, ela é no plano, que é essa Y aqui cheia. Já no caso do cobalto, a componente maior é a Z, que é perpendicular ao plano. Então, essa é uma questão importante que a gente vai ver já. Então, aqui eu mostro essas setinhas seriam as direções dessa interação de Zalewski-Moria, que é muito importante para estudar esquímios. Então, no ferro, a componente maior é no plano, entre primeiros vizinhos, já no cobalto é perpendicular ao plano. E isso, aí se você vai estudar a dinâmica de spin, a gente mostra que realmente para o ferro, há formação de esquímios, tá? Quando eu coloco um campo de 1,6 Tesla, o tamanho desses esquímios é em torno de 10 nanômetros, o diâmetro dele. E a gente pode fazer também um diagrama de fase dos estados magnéticos para esse sistema, variando o campo aplicado e a temperatura. Então, a gente mostra esses resultados batem bem com os resultados experimentais, em que a região em que vai ocorrer esquímias, essas é aqui. Quando eu estou com um campo muito baixo, eu vou ter só spin spiral, e se aumento muito o campo, como era esperado, eu vou ter estado ferromagnético. Para temperaturas maiores, aqui são as temperaturas de crítica, eu vou ter estados paramagnéticos, né? Aqui mostrando qual é o tipo, como é que a gente verifica qual é a estrutura magnética, a configuração magnética em cada um desses casos, né? Os esquímios até temperaturas de 100 Kelvin. E a temperatura mais alta eu já tenho o estado paramagnético aqui só repetindo. Aqui mostrando que a gente pode calcular qual é a carga topológica para esses sistemas, variando a temperatura, eu vou calculando qual é o tempo que a gente usou na simulação, e a temperaturas mais elevadas em que eu chego no estado paramagnético. E o que acontece agora com o cobalto? O módulo do Zalewski-Moria é muito próximo, a interação de exchange de primeiros vizinhos é muito próxima, mas o cobalto não apresenta esquímios, há nenhum campo, há nenhuma direção de campo, nem variação de temperatura, nada. Você pode botar um campo gigante ou pequeno e ele continua no seu estado ferromagnético. E como teórico a gente quer entender por que sistemas em princípio próximos eles não teriam a mesma possibilidade de aparecer esquímios. Então, aqui o que a gente fez foi plotar esse cálculo dessa interação de Zalewski-Moria em função da energia. E o valor que deve ser calculado qual é o valor dele no nível de Fermi. E a gente mostra aqui que a diferença ou seja, o sistema aqui, a Zalewski-Moria, a direção é perpendicular ao plano, que é o cobalto, ele não tem esquímios, e o que é no plano tem esquímios, né? Essa é a característica que a gente consegue mostrar. Mas por que é diferente? Se a gente notar, essas curvas, apesar da escala ser um pouco diferente, elas são muito próximas, muito parecidas. Mas o que é que modifica? Como o cobalto tem um elétron a mais, né, valência 9, ele é um shift nessas curvas. Então, o que é que você nota? Por exemplo, se eu vou olhar uma interação aqui no plano, vou ver aqui a Y,
que o ferro tinha um valor significativo. Já no cobalto, como tem um shift dessa para cá, vem para essa região onde esse valor no plano é baixo. Já a interação, a direção dessa interação perpendicular ao plano, no ferro aqui, ele é 0, no nível de Fermi, e como é o shift dessa curva aqui cheia para cá, vai para o cobalto para um valor elevado. Então, há uma troca da direção dessa interação de Zalonski-Moria do plano para perpendicular ao plano quando eu vou do ferro para o cobalto, tá? Outro estudo que a gente fez é se eu incluir defeitos nesse sistema, né? Impurezas, a gente coloca alguma impureza de irídio, por exemplo, nesse sistema, e a gente mostra que tem um pinning dessa impureza aí, e o esquímio fica, como é que ele interage com esses defeitos, né? E aqui um resumo dessa parte desse estudo, mas eu queria mostrar outro ainda. O outro sistema aqui análogo que a gente fez foi aquela pergunta até parecida com a magnetorresistência gigante. E se eu colocar espaçador em alguns sistemas, o que é que acontece? Então, havia um estudo de níquel-platina, uma monocamada de níquel em cima de platina, e eu quero colocar um espaçador de irídio aí e ver o que é que acontece com essa estrutura magnética, né? E foi isso que nós fizemos. Botamos espaçadores, algumas camadas de irídio entre o níquel e a platina e fomos ver o que acontecia. Também estudamos para o cobalto, mas para comparar dois sistemas de metais de transição diferentes. Novamente, o cobalto vai ter essa componente perpendicular ao plano da interação de Zalonski maior, comparado com o caso do níquel. E realmente o cobalto, o estado fundamental são spins páreos. A gente não encontra esquímios nesse cobalto irídio. Pode colocar o espaçador que você quiser e só vai ter spins páreos, não vai ter esquímios. Mas já no caso do níquel, há uma variação do tipo de esquímios, dependendo da quantidade de espaçador, ou seja, quando eu aumento a quantidade de espaçador entre o níquel e a platina, o diâmetro desses esquímios vai variando, tá? E também a gente encontrou uma estrutura interessante que são esses esquirmiônios, que eu mostrei que são que a carga topológica dele é 0. Nesses sistemas no estado fundamental. Aí nós estudamos as interações fundamentais aqui do sistema, para poder explicar, e aquilo que eu já expliquei, né? No caso do níquel, a componente maior é no plano, e no cobalto ela é perpendicular ao plano, e também estudamos essa razão entre a Zalonski-Moria e o exchange para poder explicar por que num há a formação de esquímios e outro não. Também mostramos que os esquirmiônios, eles são levemente mais estáveis até do que os esquímios, e calculamos o diagrama de fase para cada um desses sistemas, né? Então, quando você coloca uma quantidade maior de espaçador, a região em que vai ter estabilidade de esquímios é menor, tá? Do que quando você não tem espaçador entre nesses sistemas, tá? Também a gente pode estudar por toda essa ferramenta teórica que eu mostrei, qual é a velocidade desses esquímios, quando eu coloco uma corrente, como que ele se comporta, e aí a gente calcula quem que vai ser o mais veloz ou não, dependendo da quantidade de espaçadores. Vejo como os esquirmiônios se comportam com a inclusão dessa corrente no sistema, tá? Também podemos calcular qual é o tempo de vida desses sistemas, né? Com a mudança, com a variação de temperatura, tá? E podemos determinar quais são os que vão ser mais estáveis por mais tempo, e assim por diante, tá? E essa aqui são algumas conclusões referentes a esse sistema. Tem mais um sistema que eu gostaria de mostrar, já que eu estou na casa do professor Sérgio Rezende, que trabalha com Magnus. Alguma pequena... eu não vou mostrar, não tenho tempo para mostrar a
a base sobre isso, mas o professor Sérgio já deve ter mostrado para vocês, de Magnus, mas foi um trabalho nosso que a gente tem uma proposta teórica diferente do que existe na literatura. Então, como é que é estudado na literatura? Deixa eu voltar aqui. O que a gente sabe de Magnus, né? Que quando se você for só flipar um desses momentos magnéticos, esse não é um autoestado da Hamiltoniana de Heisenberg, e o que é o autoestado são essa onda, né? Que é o autoestado da Hamiltoniana de Heisenberg. Então, a gente foi estudar alguns sistemas, como, por exemplo, aqui, overlayers de ferro sobre o irídio, e a gente foi calcular a dispersão de Magnus nesse sistema. O que há na literatura, qual é o clássico, e a gente propõe pela primeira vez nesse trabalho? Você resolve aquela Hamiltoniana de Heisenberg para calcular a dispersão de Magnus, utilizando os valores do acoplamento de troca do estado ferromagnético. Mas a gente sabe que quando você eleva a temperatura, esses momentos magnéticos não vão mais ficar ferromagnéticos. Então, a nossa proposta foi, e isso é o que é mostrado, por exemplo, se você aqui tem os valores experimentais, esses quadrados aqui, os valores teóricos, há uma discordância dos valores teóricos e experimentais quando você faz esse cálculo desse espectro de Magnus, considerando essa Hamiltoniana de Heisenberg com os momentos magnéticos ferromagnéticos. A nossa proposta, agora nós somos um dos poucos métodos da literatura que pode calcular esse exchange no estado não colinear. Então, nós fomos e calculamos e fizemos a Hamiltoniana utilizando os valores no estado quando eu elevo a temperatura. Calculamos quais são esses ângulos, quando eu coloco temperatura, volto para o DFT e recalculo agora nessa configuração não colinear que foi obtida e vou calcular a dispersão de Magnus. Então, se você compara aqui, você verifica que agora a comparação é muito melhor. Aqui é o estado onde eu usei todos os parâmetros vindo do cálculo ferromagnético e agora do cálculo que não é mais, que é não colinear, né? Então, essa foi uma proposta de metodologia que nós colocamos na literatura. Eu acredito que eu não tenho mais tempo, mas aqui algo que também que a gente propôs há pouco tempo, vai ser a última coisa que eu vou falar, vou passar, foi de física básica mesmo, mostrando que o DFT ele é bastante utilizado para física básica mesmo, onde a gente mostrou qual é a pergunta principal para o estudante, por que o ferro é ferromagnético? E o que a gente fez foi só pegar aquele acoplamento e dividir, é uma ideia simples, mas que mostrou resultados muito interessantes. Calcular essa interação para os diferentes orbitais, EG, 3, T2G e assim por diante, né? Então, calculamos quais eram as contribuições, por exemplo, ferro puro, BCC, dessas interações desses outros orbitais. E calculamos, por exemplo, esse é o gráfico principal lá, o que é que acontece para cada uma dessas contribuições por orbital do exchange aqui, desse parâmetro de troca aqui. Então, se você for ver, eu estou comparando com outros metais 3D, se você for olhar para o cromo, todas as contribuições orbitais são negativas, indicando que o cromo é um antiferro magnético clássico e muito forte. Se você for lá para o cobalto e níquel, todas as contribuições são ferromagnéticas de orbitais e que são ferromagnéticos conhecidos. Quando você vai para o manganês, você tem uma contribuição antiferro e outras ferromagnéticas, e o que mostra que o manganês, dependendo de onde você coloca ele pode ser ferromagnético, antiferromagnético, com overlay e assim por diante. E o ferro, que foi o mais curioso. O ferro, ele tem uma contribuição da interação dos orbitais T2G e T2G muito grande. E o material só é ferromagnético porque as outras contribuições também são consideráveis, o que isso é curioso para um material
ferromagnético como o ferro, né? Aí plotamos as densidades de estados por orbital, então você mostra que a EG é bem localizada, já essa T2G não. E aqui no nível de Fermi, as contribuições são análogas para os canais de spin majoritários e minoritários. Então, o que que a gente considerou interessante aqui? Que a gente propôs um novo modelo de descrever o magnetismo em metais, não usando como momento magnético único, mas olhando as contribuições orbitais. E desacoplando quais são essas ocupações, essas contribuições, dependendo do orbital, né? Então, esse tipo de estudo, a gente não há resultados experimentais para comprovar o que nós estamos predizendo aqui, mas nós acreditamos que seja importante no caso de estudos de ultra-fast magnetization switching nos estados desses espectros de Magnus, né? Então, acho que era só isso que eu queria falar hoje. Obrigada. Ok, muito obrigado, Ângela. Proponho que abra os microfones para aplaudir pela excelente apresentação. Então, obrigada, Jéssica. Eu posso treinar para checar isso daí, eu checar um número. Bom, então estamos... Tu vê como alguém está com o microfone aberto falando. Bem, então vamos passar à fase de perguntas. Eu olhei no chat e não tem nenhuma pergunta anotada, de modo que quem quiser fazer alguma pergunta pode abrir o microfone e fazer diretamente. Eu quero, Cid. Só pegar uma água. Cid, eu quero. Ok, vai lá. Ângela, como você sabe, o efeito spin-Hall depende diretamente da interação spin-órbita, que você mostrou aí como era muito importante, né, no magnetismo. Mas o efeito é um efeito de transporte, né? Elétrons se movimentando no material que tem uma interação spin-órbita grande, ele sofre espalhamento e aí então há uma separação de elétrons com spin para cima e para baixo, e isso leva então à geração de uma corrente de spin. Existem alguns trabalhos sobre o efeito spin-Hall intrínseco, mas a pergunta que eu tenho é como você calcula a estrutura de banda que dá informação, né, sobre os estados de eletrônicos. Existe alguma forma de calcular o ângulo de spin-Hall, ou seja, a proporcionalidade entre a corrente de spin e a corrente de carga, usando primeiros princípios? O que existe partindo de parâmetros de primeiros princípios, você vai para uma simulação de dinâmica de spin atomística, porque nos primeiros princípios puro, você só tem o estado fundamental. Mas, se você fizer como eu mostrei, partindo daí eu vou para a dinâmica de spin, sim, tem como. Mas não essa intrínseca. Eu não conheço nenhum trabalho que tenha. Ok, obrigado. Mas Ótimo colóquio, muito bom. Obrigada. Foi ótimo. Eu não sei se eu consegui ser didática, porque eu preparei de última hora, realmente. Lógico que você está tratando de um assunto complexo, mas didática você foi muito bem. Bom, eu acho... A Antônia Azevedo tem uma pergunta. Levantou a mão aí. Ângela, muito obrigado pela apresentação. Normalmente as pessoas estão interessadas em movimentar esquímios usando corrente elétrica, né? As pessoas passam a corrente elétrica e movimentam esquímios. Essa que é a grande venda para a gravação magnética do futuro. Eu vou na outra direção. Eu gostaria de saber o seguinte:
nos seus cálculos, é possível você colocar, por exemplo, o desvio da corrente elétrica por essas estruturas tipo esquímios ou essas texturas magnéticas? Isso é difícil colocar? E eu queria que você fizesse esse comentário, por exemplo, os efeitos, o efeito topológico, o efeito Hall topológico, que é o seguinte: você passa a corrente elétrica e a corrente elétrica ela é desviada pelo esquímios ou por texturas magnéticas. As pessoas conseguem já colocar isso nós temos a gente tem um projeto em que a nossa metodologia permite, sim, isso, não é proibitivo, nós só não fizemos a conta ainda. Sim. Mas, na verdade, a gente está um pouco interessado de qual material seria interessante fazer isso. Sim. Mas a gente consegue colocar o torque, né, ao invés da corrente. Então, seria possível alcançar isso. Mas é um dos projetos que nós temos, temos estudantes, mas é bem interessante essa pergunta. Pode ter mais uma pergunta bem rápida. Uhum. Pode ir, vai. Uma condição para você ter esquímios, por exemplo, normalmente se vende, é que você tem que ter anisotropia perpendicular. Mas a gente sabe que você tiver um material com ferromagnético easy plane, por exemplo, que a anisotropia no plano seja muito pequena, e aí isso obriga o material a se rearrumar e ter estruturas como essa. Você conhece, por exemplo, trabalhos em que as pessoas calculam esquímios em materiais com easy plane? Easy plane é que a anisotropia no plano é zero, e aí o material é obrigado a se rearrumar no plano, formando uma textura magnética. A minha dúvida é o seguinte: você sabe se a textura magnética ela facilita o esquímio ou outro tipo de textura? A anisotropia, ela pode ser importante em alguns casos, a anisotropia magnética, dependendo do material. Nesses que eu mostrei, ela não modificava, mas a anisotropia, se eu vou para materiais, se os esquímios forem grandes, a interação dipolar é essencial, e a anisotropia é mais importante ainda. Os resultados que eu mostrei foram de esquímios pequenos, né? 10 nanômetros e assim por diante. Então, dependendo do material, ela pode ou não ser importante. Agora, a sua pergunta de cabeça... A pergunta foi o seguinte: um material que eles chamam de easy plane. Easy plane significa que a anisotropia... É no plano. É do plano e muito pequena. Ou seja, o sistema ele vai se rearrumar, mas ele não tem uma simetria para se arrumar textura. Aí a minha dúvida é o seguinte: se você tiver um material cuja anisotropia é zero, né? E aí se existe, eu tenho esse tipo de material, por exemplo. Para os esquímios... Eu gostaria de saber se isso facilita a formação de que tipo de textura. Dos estudos que a gente fez, é assim: o que é importante é ter interação de Zaloensky-Moria. A anisotropia ser pequena não é tão importante. Essa que seria a resposta. Se eu tiver Zaloensky-Moria, e dependendo da direção da Zaloensky-Moria, vai ter esquímios. Mas o que vai dar a relação se vai ter esquímio ou não é a relação de Zaloensky-Moria exchange e a direção da Zaloensky-Moria. E a anisotropia nunca vai... Só se ela for muito elevada, perpendicular ao plano, que ela vai ser proibitiva de esquímios, e não pequena. Obrigado, Ângela. Obrigado pelo colóquio. Imagina, obrigada a você. Ok, a próxima pergunta é do Eduardo Padron, que levantou a mão aí, ainda há pouco. Depois eu queria fazer uma pergunta, Cid. Ok, Eduardo Padron, depois Maurício. Oi, tudo bem? Olá. Obrigado pelo colóquio. A minha pergunta é um pouquinho mais do dia a dia. Digamos, você vai fazer um cálculo para um conjunto específico, e pelo que eu entendi, você faz uma viagem por diferentes escalas, né? Isso. E pelo que eu estou vendo aqui na tela, você utiliza estrutura
de cálculo que são multiusuários. Essa estrutura é a única coisa que você utiliza também alguma estrutura local no teu laboratório? Eu tenho clusters aqui, consigo fazer cálculo com eles, tenho uma antiga Silicon Graphics, mas consigo também fazer em workstations grandes, não no PC simples, mas consigo fazer contas em workstations que você pode ter no seu laboratório. Utilizo essas... o problema é a quantidade... Para a parte de dinâmica de spin, um PCzinho faz. O problema do cálculo de estrutura eletrônica do DFT, que é o mais trabalhoso e mais custoso. Se você quiser fazer toy model, só usando a dinâmica de spin, qualquer computador simples pode ser utilizado. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Já o DFT é mais o tempo de cálculo que ele leva para que você chegue à convergência. Não que não possa ser feito, né? E também, se você usar clusters que tenham um número de processadores menor, esse cálculo pode demorar mais. Por isso que é importante você usar esses laboratórios de computação de alto desempenho para que você seja o tempo de vida de um mestrado, de um doutorado, e não um tempo de vida maior o cálculo. Mas a dinâmica de spin, não. Em qualquer PC simples você faz. Ótimo. Obrigado mesmo. Nada. Ok, então agora o Maurício. Bom, eu tenho duas perguntas ou comentários para você. A de Alochinsky-Moria precisa de haver... O cristal precisa não ter centro de inversão. Isso. Então, isso nos materiais que você tem estudado, isso procede? Quer dizer, você já tem isso catalogado? Professor, isso é uma ótima pergunta. Nós temos um trabalho na literatura em que qual é o consenso sobre Zalewski-Moria? Zalewski-Moria, em princípio, a condição fundamental é que ele não tenha quebra de simetria, né? De inversão. Então, como eu tenho essas overlayers, eu quebrei a simetria. Tenho uma simetria bidimensional, mas perpendicular ao plano, eu tenho paládio, cobalto, então quebrou essa simetria. Mesmo quando a gente faz multicamadas, a gente sempre procura sistemas em que haja essa quebra de simetria, senão o Zalewski-Moria fica muito pequeno. Mas nós temos um trabalho interessante, eu acho que eu mandei para o professor Sérgio, e eu assisti um seminário do professor Ferti, em que a gente coloca que existe um tipo de Zalewski-Moria que obrigatoriamente vai ter sempre a quebra de simetria, mas que ele não vai ser zero sem o acoplamento spin-órbita. Em materiais em que o acoplamento spin-órbita é desprezível. A gente aplicou ele para o manganês 3 estânio, e a gente explica que é uma estrutura não colinear conhecida, em que aquela estrutura de ferro magnético fraco, ela pode explicar utilizando essa teoria, em que a gente, como a gente faz como a gente determina por primeiros princípios o de Zalewski-Moria, a gente conseguiu mostrar que ele vai ter uma parte que depende da corrente de spin e outra da corrente de carga. Então, dependendo do sistema, você pode não ter o acoplamento spin-órbita relevante, mas essas correntes são fundamentais porque viria da não colinearidade dos momentos de spin. Então, se você tem um sistema não colinear, você vai ter a corrente de carga, de spin ali, e você poderia ter tipo de Zalewski-Moria, que levaria aquele estado quiral ali do sistema. Mas sempre tem que ter quebra de simetria. Todos esses que a gente estuda, sem quebra de simetria, ele é zero. Zero muito baixo, entendeu? Bom, a outra questão era sobre o magnetismo do ferro. Anos atrás, eu fiz um trabalho sobre o magnetismo do ferro com o Ronaldo Mota, e baseado nos trabalhos experimentais da Mary Beth Stearns, que tinha até Fiz Today com a capa Why is Iron Magnetic? Isso foi muito tempo atrás, eu assisti um colóquio dela em Cornell e fiquei com aquilo na cabeça,
e fim retomar muitos anos depois. E publicamos um trabalho. E para fitar várias propriedades do ferro, ondas de spin a baixa temperatura, momento magnético e a suscetibilidade paramagnética e a temperatura crítica, você precisaria exigir que o modelo tivesse 2 bandas, que era a proposta experimental dela, da Merbert Stearns, mas era uma banda degenerada, bem localizada, que dava o magnetismo 2, MIBO, e essa parte itinerante, que o ferro exibe 2,2 magnetron de Bohr em baixa temperatura. Então, essa parte de 0,2, eu ainda fiquei com isso na cabeça, viria de 0,35 e menos uma outra parte que dava 0,2. Para cima e para baixo, mas os dois itinerantes. Então, você já fez trabalhos onde você considera essa diversidade, quer dizer, o fato do ferro ser melhor explicado por uma banda bem localizada e bandas itinerantes que são polarizadas, onde esse 2,2, o 0,2 vem desse fica 0,35 para cima e 0,15 para baixo, aí dá o restante do 0,2 do ferro. A gente conseguiu explicar isso com um modelo de 2 bandas. Muito interessante, professor. Não, em geral, a gente trata o exchange como sendo principal, ser muito localizado, a banda D, né? Que é localizada, mas é interessante. Depois, o senhor me passa, por favor, esse seu trabalho. Não, nunca gente, não exclui o exchange fica lá, etc., mas o fato de ele ter os elétrons itinerantes se superpõe essa interação que, entendi. Sem ela, você não explicaria outras propriedades do ferro. Não, nunca usei. Mas eu gostaria de ler esse seu trabalho, se não puder, eu vou procurar na literatura. Obrigado. Obrigada, muito senhor. Bom seminário, muito bom, coloca. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, se não tiver uma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ângela, eu não trabalho nessa área, meu background é muito pequeno aí, mas eu tenho uma curiosidade. Você falou que esses esquímios têm dimensão da ordem de 10 nanômetros. Uhum. Existe alguma técnica que permita, de alguma maneira, você dimensionar isso, de observar diretamente esses spins fazendo esse comportamento aí que você... Eles fazem com STM, com microscópio de tunelamento, eles conseguem observar, tá? E também algumas de espectroscopia. Aqui no Brasil, lá no Sirius, né, que o trabalho que eu tenho com eles também é sobre esquímios, e eles usam espectroscopia, mas também pode ser por STM, que eles conseguem determinar o tamanho. Esses no Brasil são os esquímios grandes, 100 nanômetros. E é bem interessante esse trabalho. Eu não apresentei porque a gente ainda não submeteu para publicação, mas é um trabalho bem bonito e a concordância com os resultados experimentais deles é bem interessante, mas são maiores. Mas para esses menores, você viu daquele primeiro filminho que eu mostrei para você, com STM, cada ponto daqueles é um átomo. Então, dando 10 nanômetros, você teria aquela coleção de átomos, eles conseguem realmente com um STM. Uhum, uhum. Uma outra pergunta também inocente. Esses esquímios podem ser localizados, mas ou não, né? Eles podem viajar, não é? Pode. Como é que se deteta esse tipo de coisa? Tem vários trabalhos do Hoffman, um americano, acho que colabora com alguns de vocês, em que eles têm filmes mostrando de como que é feito esse movimento dos esquímios e como que eles fazem isso. São filmes de trabalhos bem interessantes do Hoffman e do grupo deles. Na época, acho que até ele parou de trabalhar com esquímios. E qual é a técnica especializada? Eu não sei. O senhor lembra, professor Sérgio? Que eles fazem para... Não me lembro. Eles fazem o movimento com um gradiente de campo.
E eu acho que o filme é feito com STM mesmo, porque a gente Com vê... STM, não, eu quero gradiente para modificar, eu não sei como ele É. é verificável, eu acredito que seja STM, não sei. E o filme que ele costuma mostrar, mostra, então, as bolinhas se mexendo, aí eles fazem uma constrição, aí as bolinhas passam. A primeira visualização foi feita por japoneses usando espalhamento de nêutrons. Tá, espectroscopia, isso mesmo. Aqueles do Hoffman são grandões, são enormes, são centenas de nanômetros. É isso, eles podem ser pequenos, mas os mais importantes são os maiores, sim. Então, é por espalhamento de Falou nêutrons. um pouquinho sobre isso na palestra dele. É verdade. Eu vi falar, eu não sei o que é que significa, mas existem soliton esquirmions, né? Ou seja, esquirmions solitônicos. Você pode comentar sobre isso aí? Posso. Na verdade, o que a gente diz é que os esquirmions seriam sólitons, né? Eles são sólidos. Eles são os sólitons, que eles têm... eles teriam essa propriedade... não sei se eu mostrei aqui, não me lembro. Eu não me lembro se eu falei aqui alguma coisa. Acho que eu tirei esse... acho que aqui sim. Mas eu queria... A ideia de sólita, por exemplo, aqui eu brinco com meus alunos que sólita é tipo a pororoca aqui daquela onda que vai e é a mesma entidade, né? Então, a ideia é que o esquímio, você não transporta a partícula, você vai mudando a configuração daquela superfície. Então, essa que é a ideia dele ser um sólito, né? Então, ele se trata como se fosse um sólito, em que aquela superfície, a configuração magnética vai mudando naquela superfície e é como se aquele esquirmio estivesse passando, mas não tem o transporte de matéria, tem o transporte da mudança dos momentos magnéticos de quando vai andando aquele esquirmio. Essa que seria a ideia de por que ele é tratado como um sólido. E como é que se deteta isso? Nessa espectroscopia de nêutrons, como ele falou. Ok. Espalhamento de nêutrons. Espalhamento de nêutrons, isso. Ok. Muito obrigado aí pela Imagina, obrigada. As perguntas são completamente inocentes, porque eu não estou nessa área. Não, eu também não sou experimental, o que eu sei é do que eu leio. Por exemplo, né? eu escutei falar sobre esquirmions em cristais líquidos neymáticos, que depois da sua palestra me parece que tem alguma analogia mesmo, né? Ao invés de spin, você tem momento de dipolo elétrico, e aí você pode ter situações como essa. Mas eu não tenho nenhuma informação de como se induz esse tipo de comportamento ou como se deteta. Esse eu ainda não tinha lido, de cristais líquidos, eu ainda não li nada a respeito. São cristais líquidos neymáticos, né? Então, eles falam disso. Bem interessante. Não, é isso mesmo. Não, eu confirmo que o que se disse os cristais neymáticos apresentam isso, realmente. Bom, tem mais alguma pergunta? Bom, se não tiver, então, eu proponho que novamente abram os microfones para aplaudirmos e agradecer pela palestra. Obrigado, Ângela. Um abraço. Obrigada, professor. Obrigada. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada. Ok, estaremos de volta, então.